grande, uma suposta raça de animal que mede entre 2 até mais de 4 metros de altura, que dizem caminhar pelas florestas ermas dos Estados Unidos, ganhou fama mundial pela filmagem de Roger Patterson em 1967, que flagrou o bicho caminhando entre as árvores. Desde então, pessoas tentam provar sua suposta existência e falhando, obviamente. Porém, apesar de não existir na vida real, instigou a ficção, visto que come carne para sobreviver, inclusive a humana, e deixa pegadas imensas que atestam seu nome, perfeito para muitas histórias em diversos filmes, séries e documentários que abordam sobre suas características, supostas aparições, ataques, além de seu comportamento. E é um dos filmes desse animal que irei analisar agora, Suburban Sasquatch de 2003, produzido pelo diretor amador David Waschiewicz, que não é nenhum nome de grande peso, apenas um simples produtor de filmes independentes de baixo orçamento. Então, sem mais delongas, vamos começar essa análise. Logotipo inicial traz a produtora Troubled Moon Filmes, que possui um site que vende seus filmes capengas, e então a apresentação dos títulos iniciais, que parece até um efeito de CGI pré-selecionável de editores de vídeo de efeitos especiais pelo visual básico da coisa. Após a brevíssima introdução, começamos... Ô cacete! A primeira cena do filme já me deixa coçar a cabeça! A cena foi filmada de dia, porém foi aplicado um filtro para fingir que é noite? Ou é para fingir que está quase anoitecendo? Essas cenas que aplicam filtro de imagem e vídeo sempre me confundem com a intenção do diretor. No carro, um casal está em uma viagem tranquila. Tão tranquila que dirige mais devagar que uma pessoa a pé correndo por uma floresta. Porém, no meio da escuridão ou da claridade, um monstro espreita suas presas. Ô cacete! Estou revivendo a mesma confusão de dia ou noite que aquela versão vagabunda de Guerra dos Mundos que analisei antes. Oh my gosh. Something just jumped out in front of the car. It's probably fun. It was just like a deer or something. Nothing to worry about. Pela conversa, devo assumir que a cena se passa numa noite bem escura. O problema é que nessa de fingir que é noite sendo na verdade de dia, tira a lógica da cena, pois daria para ver obviamente um bicho que não era um ser quadrúpede que passou em frente ao carro. Que voz é essa? Primeiro, que caceta de voz é essa? O filme tá vindo para cima de mim que essa voz do pé grande obviamente é uma pessoa balbuciando que nem um retardado tentando se passar por monstro? Depois, o pé grande arranca o motorista do carro sem abrir a porta ou tirá-lo da janela e começa a arrancar os braços do cara sem piedade alguma no maior fatality de Mortal Kombat do Jax. Depois mete uma super porrada que parte em dois a cabeça do infeliz em um dos defeitos mais esdrúxulos já vistos em tela. Depois a mulher que estava a alguns metros de distância, de repente se teletransporta para perto do carro para que o pé grande a alcance e também comece a desmembrá-la, com esses braços de manequim jogados para cima, como se fosse desenho animado em movimentos cômicos. E esses furos de edição, efeitos e execução desgracenta ocorreram em apenas 30 segundos. Deve ser um novo recorde de incompetência. Nunca em tão pouco tempo aconteceram tantas falhas. E isso nem em 3 minutos de filme. Se o colírio fosse o meu forte, já teria encomendado um galão aqui para conseguir passar por essa aprovação que vai ser esse filme. Após esse pavoroso ataque, uma
ave pessimamente desenhada em CGI sobrevoa para a transição de algum lugar por aí no interior da Pensilvânia, onde uma descendente nativa americana recebe o seu próprio arco num rito de passagem, e depois, um dos protagonistas, o repórter Greg, recebe uma chamada de seu amigo da polícia Steve sobre o ataque do Pé Grande. Hello? Rick, you up? Another one for you. Out to 134th Street Road. Who was it? What was the condition of the body? I can't tell you now. You have to see it. O repórter se encaminha para um possível furo de reportagem e... Uai! A cabeça desse cara não tinha sido partida ao meio? Como é que se regenerou? E não, peraí. Não é possível tanta negligência assim. Quer que eu espere que o uniforme policial desse filme são umas faixas marrons em uma roupa bege sem identificação do símbolo da polícia na roupa, não combinando em nada com a versão oficial do uniforme? O diretor foi incapaz de conseguir uniformes de polícia cinematográficos para conseguir fazer seu filme? Olha, não quero soar de entendido das dificuldades ou facilidades que é fazer filme amador nos Estados Unidos, mas o canal Red Letter Media fez questão de falar que é muito fácil encomendar roupas cinematográficas e outros complementos necessários para tornar o aparato convincente ao público. Nem coldres para guardar arma eles têm, andando o tempo todo de arma em mão. Se realizadores de filmes amadores criticam o amadorismo de um filme amador, é porque você percebe o baixo nível que esse filme é. Os policiais desconfiam das estranhas circunstâncias de morte do casal, até que o policial John faz a descoberta assustadora. John, what's wrong? What is it? Nothing. What's wrong? Nothing. I thought it was... Never mind. Nada? Como cacetes ousa mentir assim? Isso é uma investigação. Ele tem a obrigação de informar seu parceiro de todas as estranhezas encontradas em cena de crime. Ainda mais assim, facilmente encontrável numa olhada minuciosa. Mesmo que seja algum trauma ou receio de qualquer coisa, é um erro brabo. O repórter chega e é informado por Steve sobre o que foi encontrado na cena do ataque. Porém, John não gosta de sua presença. What can I do for you? Hi, John. Just getting some information for a report. Sorry, but this area isn't secure for the public, Rick. We're not releasing any information until we're through with the investigation. Come on, man. We've been down this road before. I mean, the public has a right to know. I mean, what if there's a bear loose and it came down from up north and its home was destroyed? Poxa, já não basta ter que aturar a atuação para lá de medonho da indignação do repórter, é ter que ver a conversa com o Steve fazendo cara de bebê chorão. Parece até que está com medo de como será o resultado final da filmagem. Aliás, eles são as únicas autoridades a investigar a cena? Como é que John pretende manter sigilo da pegada do Pé Grande? Bastasse que Steve ou qualquer outro investigador posteriormente olhasse a cena para perceber e acusar John de negligência de trabalho por perder pista tão óbvia. Enquanto isso, em um local longe dali, no meio da floresta, dois pescadores estão curtindo o momento, mas o Pé Grande os espreita. Vale comentar a roupa do bicho. Além de obviamente não ser tão grande como o nome sugere e ser um cara vestido, tem um peitoral mais falso que mulher de silicone. Hey, stop farting around. Dave! Dave! Eu adorei a reação do segundo pescador. É engraçado, pois em vez dele atuar como se estivesse assustado, apavorado, parece que está indignado com a situação. Quase como se tivesse filmado o ator reagindo pela primeira vez à aparição do Pé Grande. E ele só externou sua reprovação de fazer o amigo provar da própria carne. Eita, por que o Pé Grande fez essa zoeira com ele é de apenas se imaginar. E o outro é desacordado com uma abraçada só, como se tivesse tomado um murro na orelha.
Destaque novamente para a voz do Pé Grande. É tão preguiçosa que só posso imaginar como deve ser outros filmes de monstros se usasse a mesma voz aqui ouvida. Olha só que lástima que seria. O repórter relata seu chefe do incidente dos mortos, desconfiando que a polícia encobre os assassinatos. Mas o chefe rejeita a ideia, pois teorias de conspiração não dão em nada e não vendem jornal. Aliás, ponto negativo ao filme por usar a sala do diretor de uma escola fingindo ser escritório de jornalismo. Olha só, dá até pra ver crianças brincando ao fundo. Em outro lugar, uma criança brinca tranquilamente, até que ele avista uma pegada de Pé Grande, e logo ele se aproxima, assustando o garoto, que vai contar à sua mãe que viu um monstro, e ela obviamente não acredita. But I saw him! Sweetheart, I have to get the cleaning done. Please go outside. I saw him! Outside. Well, I need to do my I cleaning. saw him! Please, sweetheart, go outside and play. I have to clean, okay? But I saw him! Porra, tu é chato pra caralho, hein, compadre? Sai daqui, ô miserável! Do jeito que a mãe parece entediada da vida, não me surpreende nem sequer se preocupar se ele não viu algum ladrão ou sequestrador na rua. Mas claro, logo que ele volta para brincar, o bicho aparece para valer. Timmy! Poxa, fazendo tanto som e o garoto não ouve? É sério isso? Ela realmente acredita que um troglodita que fica em pé em cima de um caixote para se fazer de mais alto vai ser espantado dando espetadinhas com uma vassoura? E ainda dá o golpe especial da Dona Florinda nela, sendo levada embora pelo Pé Grande, rumo a um destino incerto. O policial Steve acolhe o garoto, enquanto o pescador sobrevivente recobra a consciência, vagando mata dentro desorientado, até que por um acaso encontra uma estranha caverna. Ele entra, descobrindo restos mortais de corpos e encontra a mulher atacada anteriormente, e que a parede da caverna é feita de lona. Isso é quase uma descoberta nível Star Trek de mistério. Assustado, ele dá sebo nas canelas, se refugiando em um banheiro público e é encontrado pelo policial John, relatando os incidentes que presenciou. Pouco depois, duas mulheres estão caminhando pela floresta e, bem, acho que já podemos adivinhar o que vai acontecer. Dear God! Ajudaria se vocês corressem mais e gritassem menos. Cacetas? Para um filme de baixíssimo orçamento, 4 ataques em menos de meia hora de filme bota no chinelo muitos outros filmes de monstros e animais assassinos profissionais que são um porre de assistir. Uai, ela não tinha perdido um braço? O Pé Grande é tão forte que consegue quebrar os membros das pessoas com a mesma facilidade que é quebrar um palito de fósforo ao meio. O Pé Grande devora quase por completo a vítima, mas a Índia de antes aparece para enfrentá-lo. Poxa, pela quantidade de sangue perdido, mais 2 flechadas igual a essa deve matar ou incapacitar o Pé Grande. O incidente é encontrado pela polícia, novamente pela dupla Steve e John. Por acaso eles são os únicos tiras dessa cidadezinha de algum lugar? John novamente exalta a necessidade de esconder os incidentes do público e repreende o jornalista que tenta averiguar os fatos. Porém, ele encontra a sobra da flecha usada para atacar o Pé Grande e segue a pista. À noite, Steve está de patrulha. O quê? O Pé Grande tem o poder de teletransporte? Oh, wait there, God is coming right at me!
carro foi photoshopado pelo pé grande e arremessado? Qual o motivo desse ataque se o bicho não vai tentar matar ou sequestrar Steve? Foi só para dar um susto? Que negócio é esse do pé grande ter poderes paranormais? Ele virou bruxo nesse meio tempo? Em outro lugar, o pé grande apronta mais uma, assustando a moradora de uma casa, mas dessa vez a Índia está lá para impedir o ataque. Ficará bem difícil matar o monstro que se teletransporta quando bem entende. O repórter, sem a cooperação da polícia, se volta a sua avó? Ele relata a descoberta da flecha partida com a peculiar joia, na esperança de que ela conheça sua origem. But how can an arrowhead give me insight? Go to the place you found it. But I was there. Then go back. God will give you your message. Look, I'm sorry, Grandma, but I don't think God has time for me you to. can't avoid a directive from him. But Trust in him. But I don't believe. Then trust in what your grandmother says. I've never led you wrong before. So I go there and what? God gives me a phone call? It may not be that obvious. He may not use phones all the time. Como é? Hein? Que tipo de conselhos são esses? Ele visitou a mãe de Ná? Que porcaria de repórter é esse para seguir dicas tão vagas? Algum tempo depois, um transeunte procura seu cachorro perdido e, conhecendo o padrão do filme, só vai servir para estabelecer outro ataque do pé grande, certo? Muffy, no! No! Só pode ser obra do cão essa interpretação toda. Quem é? Outra futura vítima do pé grande? Que montagem é essa? Será alguma metalinguagem à la Neoprim? Algo do tipo, o pé grande apenas come para continuar vivo, assim como nós comemos carne de animal? É melhor eu não viajar muito, pois de viagem, esse filme já forneceu o suficiente para ir até Marte. Elas, claro, são espreitadas pelo pé grande, que é avistado por elas, chamando a polícia, atendidas por Steve, que informa John sobre a ocorrência. Cacete! Só existem 2 policiais na região toda! John vai ao local da ocorrência sozinho, enquanto o pé grande ataca. Oh my God! What is it? Oh my God! Eu diria que ajudaria se corressem logo dali, mas como o pé grande desenvolveu o teletransporte, elas não têm muita chance. A senhora é morta no tapa, e a Índia aparece por acaso novamente para confrontar o pé grande pela 3ª vez. Não sei por que o bicho não dá cabo dela, visto que consegue se teletransportar e fugir das flechas. Por que não usar para surpreender ela? O repórter encontra a Índia e topa se aliar com ela em caça ao bicho, apesar de não ter ideia em como ele pode ajudar, visto que ele não tem treinamento de combate. Steve, cansado do secretismo de John em esconder o responsável pelos ataques, o confronta, contando a razão de seu trauma. Tempos atrás, John, em sua casa com a esposa, foi vítima do mesmo pé grande que atacou sua mulher, e claro, ele fez o possível para defendê-la. John! No! John, help me! Celia! Let go of her! Parece uma criança de 5 anos batendo pupila. Mas esse John é uma anta! Com uma arma prefere chegar perto para tomar porrada do bicho. Achava que a vantagem das armas de fogo era matar à distância.
Nisso, ela foi raptada por Pé Grande, nunca mais a vendo novamente. Agora entendo por que ele tem esse trauma. Tomou tantas atitudes idiotas no passado que tentou suprimir essas memórias imbecis. Uma observação: se ele foi vítima do Pé Grande, por que diabos fica escondendo a sua existência? Principalmente por ele ser a causa de sua desgraça. Não faz o maior sentido. Ah, temos outro problema que não falei ainda. Como diabos a Índia consegue encontrar o Pé Grande de maneira aleatória? The Sasquatch bloodline has been the responsibility of many tribes for thousands of years. This thing is that old? They were first found by my ancestors. Every tribe must train warriors to keep the creature from interfering in man's life. Bigfoot can appear anywhere. The Thunderbird guided me. I see. So this Thunderbird tells you where a Bigfoot is so you can put it out of its misery? Como é? Aquele pássaro serve para ela saber onde está o Pé Grande? Quer dizer que o filme previu a mecânica de usar uma ave como reconhecimento do Assassin's Creed Origins? Realmente os pioneiros que nem imaginamos são inúmeros! O Pé Grande continua fazendo mais vítimas, eliminando-os de maneiras truculentas que deixaria Chico picadinho com inveja. Sabe, nesse ponto do filme eu já perdi a capacidade de ficar surpreso com as suas asneiras, mesmo com a referência à Fatality do Mortal Kombat. A dupla improvável caça o Pé Grande, fazendo armadilha, porém, claro, o Pé Grande é mais caçador que eles. Só que a Índia tem uma carta na manga. Poxa, o filme introduziu agora outro elemento sobrenatural para compensar o teletransporte do Pé Grande, meio que virando como um passe para fugir da morte. Mas a caçada não para. O povo local finalmente pega em armas e sai em caça ao Pé Grande, proporcionando uma das sequências de ação mais épicas do filme. Mas que diabos? A redezinha Michuruca tem o poder de se expandir e cobrir a metade do Pé Grande? Nem vou dizer como a computação gráfica da rede tá horrenda. Mas claro, isso não impede o gigante assassino. Essas armas servem para atirar e não para fazer carga de banzai suicida a uma morte certa! Obviamente todos eles são mortos brutalmente pelo Pé Grande, deixando no ar de que maneira ele poderá ser derrotado, visto que nem um pelotão de fuzilamento é capaz de dar conta do trabalho. A dupla improvável contempla o que fazer, mas o pássaro denuncia a localização do Pé Grande, que aparece e some como fantasma, até que... Ahá! Finalmente alguém se deu conta da minha observação e o bicho usou seu poder para fazer um ataque surpresa. A Índia é sequestrada igual aquela mulher anteriormente, deixando o repórter receoso do destino dela. A dupla de policiais, enquanto isso, investiga outra ocorrência em uma casa supostamente abandonada. Eles adentram a casa e Steve encontra... Não entendi essa reação. Ele já viu uma cena tão grotesca quanto no começo do filme e não ficou nesse de ter ataque histérico. Oh my God! I just can't! I just can't! Oh God! Oh God! Ah, tá! Eu acho que ele está se referindo ao fato de ter que fazer esse filme até o final.
No lar do Pé Grande, a Índia e a mãe daquele moleque estão presos na caverna de plástico, lona, seja lá o que for essas paredes estranhas, presas nesses matinhos tão furrecos que acredito ser fácil de quebrar com o mínimo de força possível. E se estava na dúvida do que acontece com as vítimas sequestradas... Comida. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu também percebi que tinha um bife lá, uma carne suculenta. Eu peguei, então eu comi. Where is she? I'm here, okay? Como é? A ave se comunica com ele igual a Índia? Ou ele entende a linguagem das aves assim como Han Solo entende Chewbacca e seus grunhidos? Só sei que a ave o guia até a caverna, permitindo resgatar a Índia antes que o Pé Grande volte para almoçá-la. Ele sai bem a tempo onde temos um confronto. Poxa, ela também é mestra em dar piruetas igual no Mortal Kombat. Com o repórter ferido, ela fica para cuidar de seu ferimento, dando brecha para Pé Grande correr atrás de novas vítimas. O cara parece que está fritando numa saideira de balada em sua mente de tão chapado. Só faltou ajustar a música para combinar melhor. Dança, 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 é a dança da minhoca. Dança, 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 é a dança da minhoca. Dança, 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 é a dança da minhoca. Oh, for God's sake! Porém, a dupla de policiais por acaso está passando na hora para confrontar o Pé Grande. Curioso, visto que quando os caçadores atacaram, estavam ouvindo o rádio deles, o que deveria fazê-los imaginar que tiros não adiantam para abater o animal. John é agarrado pelo bicho, que por alguma razão não o desmembra de imediato, dando espaço para ele disparar em um cilindro de gás, numa explosão não muito pior que os gifs explosivos de segurança nacional. A Índia consegue remendar o ferimento do jornalista e dão continuidade à caça ao Pé Grande com a ajuda da ave para, óbvio, outro ataque, mas dessa vez na casa da avó do repórter. Vixe, nem para esconder o fato da porta verdadeira já está aberta para que a versão digital fosse quebrada. A Índia e o repórter vão à casa dela antes que seja tarde demais para o confronto final. Não parece, eu sei, mas esse é o clímax do filme. Como é? É isso aí? Bastava ela ter tempo de produzir uma flecha mágica especial para derrotar o Pé Grande vaporizando-o com mandinga indígena? Tá mais para anticlímax essa porcaria! A Índia fica desacordada pelo ataque do Pé Grande, porém o repórter consegue curá-la e tudo fica bem. Eles se apaixonam um pouco subitamente demais, vão embora e essa é a conclusão dessa louquíssima história. Realmente esse filme é uma viagem só. Nunca um filme de monstro tão trash conseguiu chutar o balde na execução de uma maneira tão indescritível. Caraca, não pode ser? Essa é uma música original, só que é mais desafinada do que violino desregulado, cantado pela irmã ou esposa do diretor. Como dizia, o filme chuta o balde de maneira tão indescritível que é difícil perceber se a intenção da realização é séria ou autoconsciente de suas deficiências. De acordo com o canal do YouTube Red Letter Media, os extras de produção mostram que o diretor David Wascavage está levando o projeto bem a sério, comentando como fez os efeitos especiais e a roupa do Pé Grande, onde se fosse uma armação, é a mais bem feita já realizada.
Mas por outro lado, algumas pistas de que é feito de zoeira estão nos próprios efeitos sonoros e alguns momentos visuais, com desmembramentos a nível cartunescos e efeitos sonoros que parecem pertencer a desenhos animados. Se fosse só pelo som para definir, eu deveria considerar aqueles filmes de ação com sons exagerados de porrada também cientes de sua própria tosqueira. A produtora Troubled Moon Filmes se reconhece como produtora de filmes Z de horror e tem algumas obras anteriores e posteriores a Suburban Sasquatch, todas com nível de trecheira igual ou pior. Porém, esse aqui se destaca pelo nível de diversão. Com pouco mais de 1h30, tem ritmo, o roteiro quase nunca trava e está sempre movimentado, mesmo que não avance a história, como os constantes ataques do Pé Grande, sem falar em coisas curiosas como a atriz do filme que fez a Índia, chamada Soulin Sanches, tem uma página própria divulgando suas qualidades de modelo, entre outras especialidades e históricos, como o próprio filme analisado, e habilidades como básicos e treinadora de atuação. I've left my home. If I fail, I do not deserve my name. I cannot return to my family, my tribe, out of shame. Considerando que ela fala nesse tom de desânimo o filme todo, é melhor ficar como modelo mesmo. Se você curte um filme trash de terror, esse é obrigatório, pois ouvir os grunhidos do Pé Grande durante os ataques é uma experiência cômica como poucos conseguem fazer, seja intencional ou não. Junte os amigos da zoeira e as bebidas que a diversão estará garantida. E assim termina essa análise, com um grande pesquendo no ano de 2019. Estou até com medo de que tralhas me reservam por aí, pois começar com uma droga dessas já é um mau presságio. Até a próxima!